Family Guy. Family Guy, um desenho da Fox Network, que eventualmente foi cancelado, foi pra Adult Swim, foda-se essa história. Uma coisa que eu ando percebendo sobre Family Guy é que Family Guy não é necessariamente um bom desenho na sua estrutura. O que eu quero dizer com isso é que Family Guy não é bom de você assistir um episódio inteiro de Family Guy. O jeito melhor de você assistir Family Guy ou de você aproveitar Family Guy é com a gameplay de Subway Surfers embaixo. E também quando é um corte no YouTube Shorts. Você tem um corte no YouTube Shorts e tem a porra do gameplay de Subway Surfers embaixo. E esse é o único jeito de ser um episódio aproveitável. E por que eu digo isso? Porque Family Guy é simplesmente um bando de piadas desconexas que, quando elas são juntadas em um episódio, elas precisam de uma mínima desculpa para acontecer. A diferença é que essas piadas, na maioria das suas vezes, elas não são boas. Inicialmente, o pós-cancelamento da Fox, quando ele voltou na 4ª temporada, Family Guy até que tava tendo alguns episódios decentes. E eles estavam seguindo esse formato de piadas totalmente desconexas, com um plot que não faz o menor sentido e que não é bom. A diferença é que na época os personagens eram um pouco mais gostáveis e também na época as piadas eram genuinamente boas. Existe uma piada de Family Guy que eu achei muito da hora, que eu vi esses tempos pra trás, que é essa daí. Mas eu quero agora! Enfim, piadas como essa são boas. Family Guy tem um formato de piadas que é o formato de cutaways. Eu não acho que esse formato é necessariamente pior do que outros formatos de comédia, só é um formato diferente. South Park critica muito esse formato de cutaways de Family Guy, mas eu acho que South Park tem vários e vários problemas que dá pra ser criticado. Sim, que Family Guy não possui esses problemas, mas foda-se. A questão é que com o formato de cutaways, Family Guy consegue meio que se manter um pouco relevante, porque com esses formatos de cutaways, a piada não precisa necessariamente se conectar com o plot. Quando você corta a piada do seu plot original, ela ainda faz total sentido. O que não é verdade com a maioria dos shows ou desenhos. Se eu pego uma piada de, um episódio aleatório, ele vai ter que ter o tema daquele episódio ou ele vai ter que ter algo relacionado aos plots daquele episódio. A questão de Family Guy é que pra toda piada cutaway que você faz, você tem que realmente criar meio que um universozinho novo. O que tem vários desafios em questão de como fazer essa piada. E, é um formato que tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas que ao longo do tempo fez com que Family Guy conseguisse manter uma relevância, mas que, cara, não é porque a história é boa ou porque os personagens são gostáveis. E sim, você consegue simplesmente esquecer do plot da história e fazer um cortezinho pra ir pro YouTube Shorts com um gameplay de Subway Surfers embaixo. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso é que Family Guy é até que relevante hoje em dia, principalmente por causa que você não precisa de contexto pra entender absolutamente nada, e que, cara, simplesmente a questão desses cutaways é que por mais que eles deixam a série relevante, eles completamente destroem a possibilidade de uma história, já que é uma piada que poderia ser utilizada pra, construir no plot que eles já estão construindo, ela simplesmente é jogada ao ar aí sem problema algum e sem pensar muito a respeito. American Dad tem uma similaridade bastante com Family Guy. Family Guy atualmente possui personagens muito mal escritos, e porque eles também não são muito gostáveis. A questão de um personagem não ser gostável é tudo mais uma questão de quão bem ele é escrito. Porque, cara, Venture Bros é minha série preferida de todos os tempos, e todos os personagens de lá são paus nos cus. A maioria dos personagens são bem paus nos cus. E eles são gostáveis. Por que eles são gostáveis? Porque eles são pau no cus bem escrito. A questão do que o Peter Griffin, ou o Brian, ou o Stewie, ou o Chris, ou a Maggie, é que eles não são babacas bem escritos, eles são babacas mal escritos. O que acaba acontecendo é que muitas vezes esses personagens não parecem ser personagens de fato, com suas personalidades próprias. Eles parecem mais o roteirista simplesmente falando: olha o que eu tenho a dizer, e ele usa um personagem pra falar aquilo.
Isso também acontece bastante com South Park. Tipo, isso é tipo muitos episódios de South Park que eu poderia criticar por essa exata razão. Mas é que o que acaba, sei lá, que você quebra a imersão. Você não tá falando, você não pensa, o Peter fez isso porque é algo que o Peter faria. Você pensa, o Peter fez isso porque os roteiristas pensaram que ia ser foda ele fazer isso. Falando de American Dad, é importante a gente saber que American Dad sofre dos mesmos problemas, só que não na mesma escala. American Dad tem personagens bem definidos, ao contrário de Family Guy, que os personagens são muito maleáveis e você consegue se sentir, dependendo do roteirista, você pode mudar totalmente um personagem de um episódio pro outro. E não, isso não é desenvolvimento de personagem, isso é preguiça de roteiro mesmo. A questão de American Dad é que os personagens são consistentes. Sim, a maioria deles são babacas arrombados, mas eles são babacas arrombados que vão agir como eles agiriam. O Stan vai agir como um pai conservador, até porque ele é um pai conservador, e ele vai fazer as loucuras que o Stan faz. A questão é que a gente consegue perceber que o Stan sim se importa com a família dele, e no geral, cara, ele é um personagem mais gostável que o Peter, porque ele é consistente. O Peter em um episódio vai falar assim, nossa, como eu amo minha família. No outro episódio ele vai tirar uma arma no bolso e atirar na Maggie. Outra questão é que American Dad, ele não tá tão estagnado porque ele sempre tá disposto a fazer experimentos. Sinceramente, eu acho que American Dad deveria focar só nesses episódios de experimentos, que eu acho que seria muito melhor, já que praticamente todos os melhores episódios de American Dad são esses episódios de experiência sci-fi. Tipo, American Dad, do nada, realmente faz um episódio que é uma experiência sci-fi, que poderia ser, um episódio de Rick and Morty, ou de Venture Bros, ou de Futurama. São episódios que, tipo assim, ele introduz um conceito sci-fi e ele expande naquilo. Um exemplo disso é um episódio que é As Orelhas de Coelho, falando sobre uma televisão. E essa televisão é basicamente amaldiçoada, e tem nela um cara que só tem um canal. Só passa um canal nessa televisão e vive passando praticamente a mesma coisa. É o mesmo show, só tem um canal, passa o mesmo cara falando as mesmas coisas. Só que existem pequenas diferenças toda vez que você assiste. Por exemplo, da primeira vez, os NPCs são diferentes. Os NPCs, no caso, são os personagens que não são o principal. A mesa muda, o cenário muda minimamente. São coisas que vão mudando ao longo do tempo e que você só percebe se você realmente estiver prestando atenção. Se cria ainda mais de um mistério, porque quando o Stan vai tentar resolver isso com o chefe da network, ele percebe que, tipo, a network nem sequer sabe que esse canal existe. Com o tempo, o Stan vai ficando cada vez mais e mais obcecado com essa televisão e ele vai ficando enlouquecendo aos poucos. E ele descobre que o vizinho dele, o Tuttle, se eu não me engano esse é o nome dele, também está obcecado sobre esse canal. E ele documentou várias e várias mudanças. Até que eventualmente o Tuttle acaba desaparecendo. O Stan vai atrás do vizinho dele e ele descobre que o vizinho dele acabou entrando dentro da TV. Eu não vou spoiler, mas tipo, é um episódio tão bem feito, é um episódio sci-fi, e ele tem tipo umas coisas de terror psicológico que eu acho muito da hora. E, cara, Family Guy nunca faria algo assim, e Family Guy nem se tentasse conseguiria fazer algo assim. Porque o Peter não é um personagem que você olharia e falaria, nossa, eu entendi as decisões do Peter na perspectiva do Peter. Não, você não olharia, você só veria as coisas acontecendo e você falaria, nossa, as coisas aconteceram e meio que é isso. Também tem outro episódio a respeito de American Dad, que é um episódio onde o Stan acaba colocando a família dele inteira numa máquina pra fazer os feriados perfeitos. E aí a família dele acaba descobrindo, ficando puta com ele. Mas eventualmente eles acabam tendo uma experiência muito traumática e eles simplesmente falam, foda-se, eu quero voltar pra máquina. Tem outros episódios que também experimentam muito mais. A questão do American Dad é que eles estão muito dispostos a experimentar com o próprio formato. Como, por exemplo, tem episódios onde os personagens todos morrem, episódios onde o mundo acaba e foda-se, episódios que, tipo, cara, são simplesmente episódios onde eles não ligam
pra isso de, tudo tem que se manter no status quo no final e tudo tem que ficar bem. Não necessariamente, as coisas podem mudar e as coisas vão mudar dependendo. E, tipo, por mais que seja uma mudança só de um episódio, que American Dad ainda assim é um sitcom episódico, ainda assim são, tipo... American Dad consegue te tirar da sua zona de conforto e fazer você, sei lá, duvidar de certas decisões. Falar assim, será que isso vai realmente acontecer? Faz você pensar, eles não vão matar esse personagem. Daí eles vão lá e matam o personagem. E, sei lá, eu acho que American Dad, no geral, é uma cópia que acabou sendo melhor do que o original. Por mais que ele tenha começado com uma cópia de Family Guy, literalmente o próprio criador de Family Guy criou American Dad, e depois outros roteiristas foram entrando, ainda assim, cara, é uma cópia que superou o original. Por quê? Porque American Dad está disposto a tentar.